Em um mundo repleto de magia, monstros chamados Nêmesis caem do céu e podem amaldiçoar e infectar tudo com seu toque. Aqueles que sobrevivem ao ataque e à maldição de Nêmesis também ganham a habilidade de usar um poder mágico conhecido como fantasia, tornando-se feiticeiros. Na vila de Pompo Hills, Seth, um garoto de 15 anos, é amaldiçoado como feiticeiro. Ele se esforça para se tornar o maior feiticeiro do mundo para salvar o mundo de Nêmesis e trazer paz entre os feiticeiros e a humanidade. Em um dia tranquilo em Pompo Hills, Seth, um jovem feiticeiro, salta agilmente pelos telhados com um pão recém-comprado, maravilhado com a beleza da cidade. Ele decide encontrar seu amigo, Tommy, para impressioná-lo com seus feitiços mágicos, mas descobre que seus livros de magia foram levados sem permissão. Apesar dos avisos de Tommy, Seth tenta lançar feitiços sem sucesso, e sua tentativa de realizar um movimento característico, o soco titânico, causa ao desencadear uma correria de vacas demoníacas. Enquanto isso, Alma, outra feiticeira, enfrenta problemas em uma loja local por ser uma feiticeira, mas ela resolve a situação com sua magia antes de notar a confusão causada por Seth e Tommy. Alma usa sua magia para conter as vacas e repreende Seth por seus problemas constantes, avisando-o sobre uma possível punição. À medida que a situação piora, Seth e Alma decidem voar em uma vassoura. Confuso com a rejeição aos feiticeiros, Seth pergunta a Alma, que explica que eles são temidos e menosprezados em comparação com os perigosos Nêmesis. Seth é punido com a limpeza da casa de Alma, e é avisado sobre problemas futuros. Alma o incentiva a focar em melhorar como pessoa, não apenas como um lançador de feitiços. Apesar de tudo, Seth permanece determinado a provar seu valor e decide se tornar um caçador de Nêmesis. Enquanto discutem sobre Nêmesis, um ovo cai do céu, indicando a aparição de outro Nêmesis. Alma parte para confrontá-lo, mas Seth decide lutar sozinho. Com a ajuda de Tommy para avisar os aldeões, Seth enfrenta o Nêmesis armado com ferramentas mágicas. Embora ele seja dominado pelo monstro, Seth arrisca tudo para proteger Tommy. Quando parece que ele está prestes a ser derrotado, Seth é salvo pela chegada de mais feiticeiros, que elogiam sua bravura. Após a chegada surpreendente do grupo de caçadores Nêmesis, Seth encontra outros feiticeiros e descobre que eles são o Quarteto da Bravura, uma equipe dedicada a proteger as pessoas contra as ameaças de Nêmesis. Apesar da desconfiança dos moradores, o chefe do Quarteto da Coragem reconhece a coragem de Seth e o confia a tarefa de parar Nêmesis. À medida que a batalha com Nêmesis se intensifica, Seth percebe que não pode derrotar o monstro apenas com força bruta e se lembra do conselho do chefe sobre não depender apenas da força. Enquanto isso, Tommy descobre que o Quarteto da Coragem está planejando roubar o banco enquanto a cidade está distraída pela crise. No meio do caos, Alma retorna e avisa Seth contra tomar decisões precipitadas. Seth consegue conter momentaneamente Nêmesis, mas descobre que o Quarteto de Coragem tem se aproveitado da situação para seu próprio benefício, o que desperta sua raiva e desilusão. Mesmo assim, Seth confronta Nêmesis, determinado a proteger os cidadãos, rejeitando as propostas do chefe para que ele lute apenas por si mesmo. Enquanto o Quarteto da Coragem observa de longe, surpreso pela mudança de Seth, ele se levanta para enfrentar a ameaça de Nêmesis, demonstrando sua determinação em ser um verdadeiro protetor do povo. Seth emerge como o herói ao resgatar os ocupantes do banco da explosão fantástica causada por Nêmesis. Usando sua magia sem a necessidade de artefatos, Seth aparentemente derrota o monstro com seu poderoso soco titânico. Embora Nêmesis mal sobreviva, seu corpo ferido é finalmente destruído pelo ataque de crânio de Alma, que então cuida dos ferimentos de Seth. Alma repreende Seth por sua imprudência ao usar magia sem proteção e o alerta sobre a aquisição, embora Seth confie na gratidão dos aldeões. Tommy devolve os restos das luvas de Seth e agradece a Alma por salvá-los. No entanto, Alma sente que nunca haverá entendimento entre as pessoas comuns e as bruxas. Determinado a destruir todos os Nêmesis e mudar a percepção em relação aos feiticeiros, Seth planeja localizar o suposto ninho inimigo chamado Radiant. Alma compartilha a história de como encontrou Seth depois que ambos perderam suas memórias em um ataque. Desde então, Alma se dedicou a proteger Seth e a desvendar seu passado. Alma relembra seus esforços para encontrar pistas sobre suas vidas passadas, mas sem sucesso. Apesar dos desafios, ela decidiu criar Seth como um verdadeiro feiticeiro, levando-o para viver em uma casa flutuante para protegê-lo. Quando Seth decide partir em busca de Radiant, Alma o apoia com ferramentas e palavras de encorajamento, pedindo-lhe que não se torne um monstro. Com lágrimas nos olhos, Alma observa Seth partir em sua nova vassoura, enquanto até os aldeões se despedem do jovem feiticeiro. O pesquisador do Instituto Artemis, apelidado de Doc, estava se aproximando do observatório Alma a bordo de um navio com uma forma peculiar de porco. Durante sua aproximação, ele consultou Alma sobre a localização dos restos do Golem Nêmesis. Enquanto isso, foi revelado que uma nave do Inquisidor, sob o comando do Capitão Dragunov, havia capturado um feiticeiro e continuava sua busca por mais. Alma reclamou de ter contatado o Instituto Artemis 3 dias antes, afirmando que o Doc havia instruído seu assistente a ir para Pompo Hills para se preparar para sua chegada. Doc, perplexo, suspeitava que seu assistente tivesse se desviado mais uma vez.
Simultaneamente, os inquisidores tentaram prender Seth, que resistiu vigorosamente a bordo de seu navio. Intrigado pela confusão, Dragunov perguntou a razão, e seus cavaleiros explicaram que Seth tinha colidido com o navio deles e que ao tentar interrogá-lo, uma luta surgiu. Notando os chifres de Seth, Dragunov perguntou se ele era um feiticeiro. Seth admitiu ser um, o que levou os inquisidores a prendê-lo e confiná-lo em uma gaiola de prata negra. Seth implorou para ser liberado para caçar Radiant, mas Dragunov o dispensou e ordenou que ele ficasse a bordo por estar amaldiçoado. Alma instruiu Seth a procurar o poderoso feiticeiro Yaga em uma vila de pesquisa chamada Artemis. Enquanto isso, a bordo do navio, Seth encontrou Melee, uma pequena criatura flutuante, e uma garota chamada Melee presa sob o navio. Melee revelou ser uma feiticeira enviada de Nêmesis, acompanhada por seu amigo, Sr. Bulbree. Após se separar de sua amiga, Doc, Melee se viu presa e admirou os chifres de Seth. No entanto, o encontro deles foi interrompido por uma súbita comoção no navio, momento em que Doc fez sua entrada. Melee reconheceu Doc e imediatamente revelou sua verdadeira identidade. Ao perceber que Doc estava carregando os restos de Nêmesis, Dragunov também o prendeu. Dentro do navio, Seth e Doc se apresentam, e Seth descobre que Melee era assistente de Doc. O doutor explicou que estava pesquisando sobre Nêmesis, afirmando que derrotá-los um por um era monumental. Seth prometeu derrotá-los usando Radiant, e o doutor revelou que Alma era a mulher que o criou. Enquanto tentavam escapar, o Sr. Bulbree conseguiu roubar as chaves, facilitando a libertação deles. No entanto, eles foram interceptados por Dragunov e seus cavaleiros. Seth usou seu soco titânico para repeli-los, surpreendendo Dragunov ao vê-lo usar magia sem instrumentos. Diante da resistência dos cavaleiros, Melee protegeu o grupo com sua magia defensiva, mas de repente mudou para uma atitude ofensiva quando sua personalidade alternativa foi liberada sob extremo estresse. Impressionado com seu poder, Seth ficou alarmado com seu comportamento. Enquanto tentava fugir, Dragunov ameaçou atirar em Melee, mas Seth usou seu soco titânico para liberar o navio de Doc. Fugindo em direção à Academia Artemis, os feiticeiros deixaram os cavaleiros perplexos para trás, que cessaram suas hostilidades ao se aproximarem da cidade dos feiticeiros. Após escapar da Inquisição, Melee, Doc e Seth chegam exaustos na estação de acoplamento do Instituto Artemis. Seth fica surpreso ao ver a multidão de feiticeiros movimentando-se na cidade, mas Melee o alerta de que ele deve passar pelo processo de registro de cidadãos para poder usar as instalações. Relutantemente, Seth se submete ao processo sob a insistência do Doc, que teme perder a cerimônia de admissão. Nos cantos, uma figura enigmática murmura suas dúvidas ao ouvir o nome Alma. Durante a cerimônia, Seth identifica Lorde Majestade como o gato amarelo sobre o qual Alma o havia alertado. Lorde Majestade descreve a missão do Instituto Artemis de erradicar as maldições que afligem os feiticeiros. Embora Seth pareça desinteressado, ele e seus companheiros completam os procedimentos de cidadania, sem perceber as condições ocultas que os vinculam a dívidas. Doc comemora secretamente, vendo seu plano entrar em ação ao descobrir que a dívida de Seth é obra dele. Seth, arrependido por não ter ouvido os avisos de Alma, decide procurar Yaga e continuar sua jornada sem pagar sua dívida, para grande desespero de Doc. Apesar dos apelos de Doc, Seth e Melee embarcam em sua busca por Yaga, causando estragos e aumentando sua dívida. Após um dia exaustivo, o trio descansa em um parque onde Doc é reconhecido como o rei das dívidas. Um velho misterioso insinua saber o paradeiro de Yaga, mas antes de compartilhar a informação, ele questiona as intenções de Lord Majesty em extorquir seus cidadãos. Antes que possam responder, o alarme soa. A Inquisição está se aproximando para capturá-los. Em todo caso, a milícia do Instituto Artemis intervém e frustra os planos da Inquisição. Um enxame de feiticeiros cerca a cidade, parando o avanço de seus perseguidores. Um soldado inquisitorial informa ao vice-capitão que eles receberam ordens para recuar, resultado do uso eficaz de recursos pelo Instituto Artemis. O capitão Dragunov revela o poder político e militar da instituição, bem como a presença de membros do Coven dos 13 Feiticeiros, avisando sobre a natureza formidável deles. Conforme a Inquisição recua, o velho fala novamente, destacando a proteção oferecida pelo Instituto Artemis aos feiticeiros. Ele interroga Seth sobre seus planos após encontrar Yaga. Seth expressa sua determinação em se tornar poderoso o suficiente para enfrentar Radiant, recebendo a desaprovação do velho. No entanto, este revela sua verdadeira identidade como Yaga. Mais tarde, é revelado que Dragunov informou o Grande Inquisidor sobre suas descobertas, alertando-o sobre o perigo representado por Seth. Ambos concordam que o jovem feiticeiro deve ser capturado, selando assim o destino incerto de Seth e seus companheiros. Melee se levanta ao amanhecer, irradiando otimismo para o novo dia e compartilhando-o com suas amadas bonecas de papelão. Mas sua rotina serena é subitamente interrompida pelos gritos distantes de Seth, que desajeitadamente colide com sua janela, clamando desesperadamente por ajuda para aprender magia. Seth, ansioso para dominar um feitiço ofensivo básico como Meteor Drops para impressionar o grande mago, Yaga, busca a ajuda de Melee. Apesar da sua disposição para ajudar, Melee só pode empregar magia defensiva na sua forma de ataque, já que sua especialização está em magia defensiva. Antes de Seth partir para treinar sozinho, Melee sugere procurar alguém que possa ajudá-lo. Logo eles encontram Doc no Café Kettle Coffee exatamente quando ele estava prestes a confessar seu amor à Srta. Melba.
No entanto, sua confissão é interrompida pela chegada repentina de Seth e Millie. Em meio ao caos, Seth engana Mellie fazendo-a acreditar que Doc está interessado nela, desencadeando uma série de mal-entendidos cômicos. Para se desculpar pela interrupção, a senhorita Melba convida o trio para uma refeição gratuita. Seth explica sua urgência em encontrar Hadan e a necessidade de aprender magia ofensiva. Mellie sugere que Doc poderia ajudar, e embora ele esteja inicialmente relutante, ele acaba concordando graças à persuasão de Melba. No campo de treinamento, Doc se compromete a ajudar Seth lendo de um grimório enquanto ele tenta invocar Meteor Drops. Apesar de várias tentativas fracassadas, Seth finalmente consegue, embora de forma explosiva, deixando Doc machucado e desanimado. Após o caos, o grupo se reúne no Kettle Coffee Café, onde Melie se sente impotente por não poder ajudar Seth. A maldição de Melie se ativa, transformando-a em uma versão mais agressiva de si mesma, determinada a ensinar Seth através da ação. Sob a influência da maldição, Melie desencadeia um ataque massivo, o meteoro cai e Doc corre para salvar Melba. Após o incidente, Seth abraça Melie, agradecendo-lhe pela ajuda, e juntos eles procuram por Doc, que foi arremessado para longe pelo ataque. No dia seguinte, Seth se muda para o quarto extra de Melie, expressando sua alegria por ter um colega de quarto. Melie timidamente explica que suas bonecas de papelão são suas amigas. O árduo treinamento de Seth com Yaga continua, e ele se desanima ao ver o pouco progresso em seu aprendizado. Depois, no aconchegante ambiente do Café Teapot, Doc desfruta de seu café enquanto conversa com a senhorita Melba, que atende os clientes junto com seu pai. De repente, Seth e Melie aparecem com o Sr. Bubry procurando algo para comer e a tranquilidade de Doc é interrompida. Ao notar que o Doc não vai pedir nada, Melba oferece a ele para experimentar sua mais nova criação de café. No começo, Doc fica nervoso, mas depois de pensar um pouco, ele aceita por cortesia. Para a surpresa de todos, o café acaba sendo delicioso, melhorando o humor do Doc. No entanto, sua felicidade é interrompida quando ele é surpreendido por um tentáculo emergindo de um esgoto e o arrastando para dentro, levando-o às profundezas. Yaga, que chega nesse momento, identifica a criatura como o peixe-demônio Kraken. Diante da situação, Seth, Mellie e o Sr. Bubry aventuram-se pelos esgotos para resgatar o Doc, mas suas tentativas falham repetidamente. Finalmente, o grupo consegue libertar Doc e fazer amizade com a criatura após descobrir que ambos adoram café. No dia seguinte, é revelado que o café preparado por Melba foi na verdade obra de seu pai. Seth continua seu treinamento com Yaga, mas o jovem feiticeiro não consegue reunir a fantasia adequadamente em suas luvas, resultando na destruição delas. Como punição, Yaga coloca nele um par de luvas preto-prateadas que o impedem de usar magia, indicando que ele só as tirará quando tiver aprendido a lição. Irritado, Seth sai com Melie junto com Sr. Bubry para almoçar no Café Teapot. De repente, Doc aparece para informá-los que Mestre Senhor Majestade os convocou para uma discussão em grupo. Uma vez na Sala do Trono, o Gato Amarelo indica a eles que suas dívidas escalaram demais, e para reduzi-las terão que realizar algumas tarefas. Seth e Mellie foram designados para limpar a parte externa do navio do Instituto Artemis, mas enquanto estavam nisso, o Quarteto Corajoso apareceu de cueca para roubar mercadorias do navio. Seth e Melie lutaram juntos para detê-los, eventualmente derrotando-os e frustrando seus planos. No entanto, durante a luta, Don Bossman cai do navio, então Seth não tem escolha a não ser tirar as luvas para usar a vassoura e salvar sua vida. Depois disso, Seth, acompanhado por Melie e Bubry, vai se desculpar com Yaga por não cumprir sua punição, mas o velho mago está ciente de que ele fez isso por uma boa razão, então ele deixa passar. Mais tarde, Yaga entrega a Seth suas luvas reparadas, que agora são mitenes. Assim que o jovem as coloca, ele consegue lidar com a fantasia muito melhor do que antes, graças à sua habilidade única. Agora mestre e aprendiz estão prontos para o verdadeiro treinamento. Enquanto isso, a Majestade está satisfeita por ter se safado ao impedir os ladrões às custas do grupo de Seth, então desfruta de uma raspadinha especial feita de um enorme triturador de gelo empurrado por um exausto Doc. No café, encontramos Seth e Melie almoçando juntos, acompanhados por Yaga, que discute as notícias de Rumbletown. Intrigado, Seth conversa com ele para saber mais sobre a Inquisição, pois acredita que eles são os vilões, mas seu mentor ensina ao jovem feiticeiro que, independentemente da facção, sempre há pessoas boas e más. Enquanto isso, a bordo do navio patrulha do capitão Dak Dragonov, ele passa seu tempo pescando peixes voadores. Observando o capitão, o novo recruta, Garvis, sente-se desanimado por ter escolhido este grupo, já que não há ação suficiente e, portanto, quase nenhuma conquista. Após uma terrível noite de chuva e tempestade, a tropa de Dragonov mobiliza-se urgentemente para ajudar um navio da Inquisição. Em uma pequena ilha, Dragonov e seu grupo encontram o capitão inquisidor Edmund e seus soldados. Edmund pede a Dragonov para ordenar que seus homens consertem seu navio o mais rápido possível, pois ele sofreu danos ontem de um ataque de um inimigo. Edmund precisa entregar os frutos de seus esforços o quanto antes, que envolvem a captura de vários feiticeiros. À tarde, o navio está quase reparado. No entanto, naquele momento, o inimigo que atacou a tropa do capitão Edmund ontem aparece diante dos inquisidores, mas os ignora completamente. O capitão Edmund anuncia que eles estão seguros, pois o inimigo provavelmente está se dirigindo para a cidade. Indignado, Dark Dragonov mobiliza sua equipe para perseguir o inimigo.
Ao anoitecer, Dragonov e seus soldados retornam e desviam com sucesso o inimigo para longe da cidade, para o desgosto de Edmund. Mais tarde, quando Edmund se encontra com Dragonov, este revela ao Capitão Inquisidor que ele descobriu que estava entregando feiticeiros falsos para subir nas fileiras. Como resultado, ele terá que se explicar ao General Torque. Depois de resolver esse assunto, o Capitão Dragonov contempla como o inimigo que eles afastaram tinha uma barbatana ferida. Enquanto isso, não muito longe dali, um misterioso mago está impressionado que os Inquisidores conseguiram afastar o inimigo apesar de seu estado enfraquecido. Depois disso, o misterioso feiticeiro indica que o próximo destino será a Cidade do Tumulto. Após meses desde que deixou as colinas de Pompo em busca do Radiante, o jovem feiticeiro Seth se encontrou descansando na casa de Melie quando foi pego em um sonho de sua infância. Ao acordar, seu olhar caiu sobre a vassoura de seu professor, evocando memórias dos dias que passaram desde o último encontro. Quando Seth saiu para as ruas, acompanhado por Melie e Bubri, ele percebeu uma atmosfera festiva. Melie confirmou que era um dos festivais regulares organizados pelo diretor, Mestre Lorde Majestade, tanto para atrair visitantes quanto para fortalecer relações com outros países, dificultando assim a intervenção da Inquisição na academia. Doc, que os ouviu do Café Teapot, explicou que Majestade realizava principalmente esses eventos por motivos econômicos, o que levou Seth a considerar participar de uma corrida de vassouras para ganhar algum dinheiro. Indo em direção ao majestoso castelo, eles descobriram que a corrida de vassouras patrocinada pela Majesty era conhecida como a Corrida de Vassouras Artemis, com um prêmio de 10 milhões de moedas. No entanto, a inscrição exigia dinheiro, então Seth e Melie, sem fundos suficientes, decidiram não participar. Foi então que eles cruzaram caminhos com o Senhor. Nick, um jovem arrogante e rico que zombou de Seth e o desafiou a ganhar a corrida. A conversa girou em torno de Alma, a professora de Seth, o que despertou a raiva do jovem feiticeiro. Determinado a vencer em homenagem à sua professora, Seth se preparou para a corrida. Apesar das zombarias de Nick e suas tentativas de sabotagem, Seth e Melie demonstraram sua habilidade e determinação, mesmo enfrentando interferência da Majestade. Apesar de Nick ter vencido a corrida, Seth e Melie salvaram os capangas de Nick de um perigo iminente, demonstrando sua coragem e determinação. Após o evento no café, o Doutor lamentou a falta de vitória de Seth, o que significava mais problemas financeiros. Ciente da necessidade de encontrar emprego, Seth e seus amigos se prepararam para enfrentar os desafios à frente. Enquanto isso, na cidade Rumble, um indivíduo misterioso conhecido como Grimm chegou com uma missão que prometia ser tudo menos fácil. No café, Doc estava à procura de uma boa oferta de trabalho, desesperadamente buscando uma saída para suas dívidas crescentes. Nenhuma oportunidade parecia adequada até que Seth e Melie, juntamente com o fiel Bubri, se depararam com um anúncio intrigante: a caça a um inimigo desconhecido. Embora o Doc tenha hesitado no início, ele acabou cedendo, motivado pela possibilidade de impressionar sua amada, Senhorita Melba. Antes de partirem, Yaga, o sábio mentor de Seth, ofereceu-lhes um último conselho, instando-os a serem cautelosos. No caminho para a cidade Rumble, eles não estavam cientes da sombra que pairava sobre eles. O Capitão Inquisidor, Dark Dragonov, e sua tropa estavam seguindo-os furtivamente em seu navio. Ao chegar na cidade deserta, a missão parecia simples, até que o Doc adoeceu e Melie perdeu o Sr. Bubri de vista. Eles decidiram se separar para procurá-lo, mas logo encontraram o inimigo que estavam procurando. A perseguição tomou um rumo inesperado quando outro inimigo idêntico apareceu e os atacou. Seth, usando suas habilidades, conseguiu derrubar um dos inimigos, fazendo com que o outro ficasse na defensiva. No entanto, antes que pudessem capturá-los, eles receberam um sinal e escaparam, deixando os dois perplexos. A surpresa deles aumentou quando se depararam com um grupo de inimigos. Em meio ao caos, Seth foi capturado por um feiticeiro misterioso chamado Grimm, que o interrogou sobre sua presença na cidade. Quando Seth se recusou a obedecer, a situação se agravou. Felizmente, Melie veio em seu socorro, forçando Grimm a recuar, sem interesse em enfrentar os habitantes da cidade. Com a chegada dos cidadãos e dos inquisidores, Seth e Melie decidiram se retirar, mas as notícias dos distúrbios chegaram aos ouvidos do incansável Capitão Inquisidor Conrad de Marburg, que viu nisso uma oportunidade de iniciar uma caça às bruxas. Após o caos na rua, o trio se encontra com Doc e decide se esconder a noite toda em uma lata de lixo para fugir dos inquisidores. Ao amanhecer, eles emergem e se dirigem à família Zed, que os contratou para resolver seu dilema. Enquanto isso, na residência do Capitão Inquisidor Conrad, a frustração cresce ao não encontrarem nenhum vestígio dos feiticeiros que causaram estragos na noite anterior. Seu humor piora ao descobrir seu ex-superior, Capitão Dark Dragunov, instalado em seu escritório. Dragunov revela sua presença em Rumble Town em busca de bruxas, embora seu motivo exato permaneça um segredo por ordens superiores. Apesar da resistência inicial de Conrad, Dragunov consegue manipulá-lo para seguir suas ordens enquanto ele desfruta de um merecido descanso. Na rua, o grupo se encontra com a família Zed, que explica sua situação desesperada. O filho mais velho deles, Tad, cruzou o caminho de um inimigo, que sobreviveu mas o infectou. Temendo serem expulsos da cidade, a família enfrenta a recusa da Inquisição em abordar a ameaça. Seth e os outros oferecem ajuda e seguem Taj até o lugar onde ele encontrou o gigantesco inimigo.
À medida que avançam, Melee deduz a natureza do inimigo que encontraram e o perigo que representam. Eles chegam ao armazém abandonado onde Taj viu o inimigo, apenas para descobrir uma árvore de penas indicativa da presença de um inimigo em grande escala. O chão treme e os inquisidores evacuam os civis, revelando a instabilidade do ilhéu. Seth sugere ficar, lembrando como o inimigo apareceu na noite anterior durante a evacuação. À noite, o grupo espera a bordo da vassoura de Melee e eventualmente atrai os ecos. Seth tenta capturá-los, mas encontra Green, que destrói os ecos antes de partir. Em outro lugar, Green prende um inquisidor e um cidadão em um caixão mágico. Enquanto isso, uma jovem feiticeira toca flauta para controlar o inimigo escondido na cidade. Após uma noite de relaxamento a bordo da aeronave do Doc, o grupo enfrenta a realidade desanimadora. A missão parece cada vez mais perigosa, especialmente com a presença crescente da Inquisição na cidade. O doutor, ciente dos riscos, decide se retirar, mas antes de fazê-lo, Seth pergunta sobre a misteriosa marca brilhante que viu no Eco Nemesis. O doutor, com seu conhecimento no assunto, revela que essas marcas indicam que o Nemesis está sendo controlado por uma bruxa dominadora. No dia seguinte, o Capitão Dark Dragunov, disfarçado entre a multidão, escuta atentamente enquanto o arauto da cidade culpa os imigrantes e os infectados pela recente agitação, incitando a ira pública. Ao retornar à capitania, ele confronta Conrad e Marbur por sua negligência com o Nemesis e manipulação dos sentimentos das pessoas contra os imigrantes. Após deixar Doc, Seth e Melee retornam à casa da família Zed, apenas para descobrir que ela foi saqueada. A situação fica ainda mais tensa quando um morador os informa sobre as buscas da Inquisição pelos infectados. Temendo por Taj, Seth e Melee partem para encontrá-lo enquanto Conrad incita a população na praça pública. Enquanto isso, Doc, tentando escapar da cidade, tropeça em um ninho de Nêmesis e é capturado pelos guardas da Inquisição. Por outro lado, Seth e Melee conseguem resgatar Taj de um plano de linchamento dos cidadãos enfurecidos, mas logo se encontram encurralados no muro da 12ª rua. Quando Conrad e suas tropas chegam, disparando um tiro de advertência, Seth tenta acalmar a situação, mas o confronto é inevitável. Os tanques de Conrad exibem seu poder e o Capitão Inquisidor ordena que os infectados se rendam. Após serem capturados por Conrad e Marbur, Seth e Melee são subjugados e desarmados. Melee é trancada em uma jaula de prata negra ao lado do surrado Doc. Enquanto isso, Conrad leva Seth e Taj diante dos cidadãos, acusando-os de abrigar um infectado e esconder um inimigo na Rua 12. Em uma tentativa desesperada de deter o massacre, Seth confronta Conrad e o ataca com fúria, mas o Capitão Inquisidor se levanta fortalecido por uma poção e ordena o ataque do tanque. Neste momento crítico, Grimm intervém para parar o ataque e se junta a Seth após esclarecer um mal-entendido. Enquanto isso, Melee descobre a trágica morte de Doc e, com determinação, se liberta com a ajuda do Sr. Bubry, enfrentando bravamente um inimigo, prometendo não permitir mais mortes diante dela. Grimm segue em direção à Torre do Relógio enquanto luta contra os Ecos, questionando as ações do Dominador. Enquanto isso, Seth confronta Conrad em uma batalha feroz, enquanto Taj percebe que a única maneira de libertar os cidadãos é passando por eles. Em outro lugar, Dragunov e seus homens lutam contra o inimigo que persegue os cidadãos até que Melee e Bubry aparecem para ajudá-los, salvando Dragunov de um eco com um tiro de flecha preciso. O Dominador, usando a fonte do inimigo, arranca o sino da Torre do Relógio, ameaçando repetir o desastre do Distrito 13. Taj, determinado a libertar as pessoas presas, luta contra Conrad enquanto Seth o protege. Taj consegue abrir um dos portões, mas enfrenta a difícil decisão de salvar todos os cidadãos. Enquanto isso, o Dominador ordena que a fonte do inimigo libere o sino, preparando o cenário para um desastre iminente. Hamelin surpreendeu a todos tocando o sino na Rua 6, deixando Conrad de Marbur furioso por ter perdido sua base de operações. Ela então revela uma história do passado de Rumble Town. Há 15 anos, a Inquisição levou 4 crianças infectadas conhecidas como entidades defensivas para usá-las contra o inimigo. Os cidadãos as enviaram para a prisão na Rua 13, onde o Inquisidor Oshumari lhes deu uma flauta. Conrad, ressentido com as crianças, elaborou um plano para incitar os cidadãos a atacá-las, mas Oshumari os salvou, morrendo na tentativa. Algum tempo depois, um ovo do inimigo chegou ao ilhéu. Conrado sugeriu evacuar os civis para a prisão para protegê-los e propôs usar Hameline para lutar contra o Nêmesis. Oshumari recusou, mas Conrado o traiu, matando-o e a outro inquisidor. Prestes a matar Hameline, o ferido Oshumari a protegeu, morrendo pelas mãos de Conrado. Enquanto fugia, Hameline lembra-se das palavras reconfortantes de Oshumari e usa sua flauta para acalmar o Nêmesis, que a salvou da destruição da Rua 13. De volta ao presente, Hameline revela a verdade sobre Conrad ao povo, que admite sua crueldade. Os cidadãos se voltam contra ele, acreditando que Hameline irá salvá-los, mas ela planeja vingar-se pelo sofrimento deles. Grimm aparece para confrontar Hameline, e uma confrontação acontece. De volta ao muro, Conrad ordena que suas tropas se preparem para atacar a Rua 12, mas Seth intervém, furioso com o que ouviu, e confronta Conrad. No meio da discussão, Conrad avança contra Seth, mas o último consegue detê-lo, surpreendendo o Inquisidor.
Ainda assim, Conrad reage rapidamente lançando Seth para longe. O jovem feiticeiro usa magia para amortecer sua queda e contra-ataca como uma bala em direção a Conrad, que bloqueia o ataque com sua lança, mas recebe um golpe no estômago. Enfurecido, Conrad tenta atacar novamente, mas Seth desvia e dá um poderoso chute em seu rosto, amassando levemente sua lança no processo. Conrad percebe como Seth pode parar seus ataques e atacar com força, o que o deixa ainda mais irritado. Ele tenta agarrar Seth para jogá-lo no ar. De um lado da parede, a família Zed e Taj reconhecem o jovem feiticeiro. Conrad aponta sua lança para Seth para atirar, mas Seth recupera a consciência a tempo e se prepara para o ataque. Então, Conrad puxa o cordão de sua lança para derrubar Seth. Ele acredita que terminou com ele, mas Seth miniaturizou a ponta da lança na bandagem de Grimm. Seth concentra uma grande quantidade de fantasia enquanto cai, desferindo um golpe poderoso em Conrad, que mal resiste ao ataque. Eles continuam a lutar, mas a lança de Conrad se quebra no processo, e Seth destrói a parede da Rua 12 com seu golpe impressionante. Após derrotar Conrad Marburg e derrubar o muro da Rua 12, Seth finalmente vê Taj se reunindo com sua família. Mas seu momento de triunfo é abruptamente interrompido pelo capitão Dat Dragunov, que inicialmente planeja prendê-lo por suas ações. Após uma conversa com Seth, Dragunov decide deixá-lo continuar com a missão de parar o Domitor, embora o avise que será preso assim que a situação for resolvida. Enquanto isso, no mar de nuvens a bordo do navio de alta velocidade da Inquisição, o General Torque e seus taumaturgos recebem informações sobre as atividades de Conrad através do comunicador fornecido por Dragunov. Apesar das discussões entre os taumaturgos sobre os capitães, Torque prioriza a captura do mago com chifres e envia a misteriosa figura encapuzada para investigar. Na cidade de Rumble, na Torre do Relógio, Grimm confronta Hamelin e sua inimiga, Fonte, em uma batalha intensa. Apesar de ferir a Fonte e capturar Hamelin, Grimm fica surpreso quando ela se liberta e escapa usando uma faca desminiaturizada de sua flauta. Por sua vez, Melee está inconsciente entre os escombros, mas graças a Bubri, ela recupera a consciência. No entanto, ao despertar, ela se encontra cercada por ecos e sobrecarregada pela culpa de ter perdido mais um ente querido. Ela sofre uma crise agressiva ao lembrar-se da morte de sua irmã mais velha devido a um inimigo de sua infância, destruindo todos os ecos ao seu redor. No meio de seu frenesi, ela encontra Seth, que consegue acalmá-la e revelar que Doc está vivo na forma de um bebê. Comovida pela notícia, ela recupera a esperança e propõe um plano para parar o Domitor enquanto eles confrontam o inimigo. Apesar do aviso de Grimm sobre o perigo, Seth e Melee decidem continuar com a missão, enquanto Grimm protege Doc e Bubri. Na Torre do Relógio, Hamelin e seu inimigo Fuente observam a destruição da cidade parar graças a um grupo de magos se aproximando deles. Hamelin tenta atacar o grupo com seus ecos miniaturizados, mas Seth intervém para detê-los. Grimm e Melee conseguem desviar do ataque, mas Seth é pego no meio da batalha e sai ileso graças à intervenção de alguém. Ele acorda dentro de uma bolha e é encontrado por uma figura encapuzada com chifres, que se apresenta como Pioten. Enquanto isso, Melee e Grimm estão preocupados com Seth, mas ficam aliviados ao vê-lo vivo. Eles decidem confrontar o Domitor e sua inimiga, Fuente. Grimm distrai Hamelin enquanto Melee tenta atacar Fuente com um feitiço, mas é bloqueada. Apesar dos ataques, Melee consegue sobreviver e tenta argumentar com Hamelin, que se recusa a parar. Grimm intervém e Melee bloqueia sua fantasia com uma lanterna de alaúde. Grimm destrói o inimigo do Domitor. Dentro da Torre do Relógio, Pioten conversa com Seth e o encoraja a se juntar à batalha. Enquanto isso, Hamelin ataca furiosamente, forçando os magos a recuar. Naquele momento, Seth emerge debaixo do Domitor, pronto para confrontá-la. Grimm e Melee se encontram em apuros tentando parar Hamelin quando Seth entra em cena. Como esperado, os dois jovens se enfrentam enquanto Grimm e Melee recuam à medida que a torre está prestes a desabar. Seth percebe que não pode derrotá-la diretamente após tentar seu ataque de explosão de crânio, que se mostra inútil, então ele muda seu foco e finge estar do lado dela para se aproximar, pois ela mencionou que ele estava ajudando seu próprio inimigo. Naquele momento exato, Seth aproveita a oportunidade para tentar derrotá-la. Durante a luta, eles debatem qual curso de ação tomar. Devem destruir os humanos que os menosprezam ou perdoá-los e suportar o ódio? Ela parece baixar a guarda ao se abrir emocionalmente para ele, e ele aproveita isso, derrubando-a e deixando-a desarmada. Então ele propõe uma terceira opção, encontrar o Radiante e buscar uma forma de todos coexistirem pacificamente. No exato momento em que Seth estava começando a convencer Hamelin a se juntar a ele para encontrar o Radiante e trabalharem juntos, o plano deles é interrompido quando os taumaturgos liderados pelo General Torque aparecem com a intenção de capturar Seth, que eles consideram uma ameaça. Hamelin confronta Torque para permitir que Seth e seus amigos escapem, mas tragicamente ela morre nas mãos do general. Ao testemunhar a morte de Hamelin, Seth fica cheio de raiva e avança contra Torque. À distância, Pioten ativa os poderes ocultos de Seth, transformando-o em uma criatura com um olhar selvagem e bestial.
Com seus poderes liberados, Seth corajosamente enfrenta seu inimigo, deixando os taumaturgos atônitos ao verem o garoto com chifres desafiar seu líder. No entanto, Grimm, sabendo que Seth está em desvantagem, intervém e o afasta da confrontação. Pouco depois, uma locomotiva mágica de Artemis chega para resgatá-los. Todos, incluindo Doc, embarcam no trem e seguem em direção à cidade de Artemis. Uma vez lá, Melee e Doc cuidam de Seth, que está inconsciente há dias. Melee tem cuidado dele todo esse tempo, até mesmo dando a sua própria cama para ele descansar. Quando Seth finalmente acorda, tanto Melee quanto Doc ficam muito felizes ao vê-lo se recuperando. Em breve, Grimm se junta a eles, e Seth expressa sua profunda gratidão por tê-lo salvado. Depois de agradecer a seus amigos, Seth pergunta sobre os inimigos de Hamelin. Melee informa que eles estão bem e agora vivem pacificamente nos terrenos da Academia Artemis. Ao ouvir essa notícia, Seth sente um grande alívio. Depois de se recuperar das lesões, Seth parece estar fisicamente como novo, mas ainda se sente deprimido pela perda de Hamelin. No entanto, sua fama cresceu consideravelmente após os eventos em Rumble Town. Todos os jornais de Artemis falaram sobre ele, e agora ele é conhecido como o Rei da Dívida devido à enorme quantidade de dívidas acumuladas por ele e seu grupo, a maior da história da cidade desde a sua fundação. Naquela mesma noite, Seth comparece a uma festa organizada por Majesty para celebrar seus feitos. Antes de entrar, Seth nota que Doc cresceu. Aparentemente, ele tomou um elixir para aumentar sua idade, mas o resultado foi apenas alguns anos de crescimento em uma posição que lhe custou uma fortuna. Durante a festa, todos os convidados elogiam Seth com entusiasmo, mas ele ainda se sente triste pela morte de Hamelin, tanto que decide deixar a festa para clarear um pouco a mente. No entanto, antes de partir, ele dá um bom soco no arrogante Nick, que mereceu. Para se distrair, Seth visita o recinto onde os inimigos de Hamelin são mantidos. De repente, Alma aparece e diz a ele que as pessoas na Ilha 21 a tratam bem e não a temem mais. Ela entrega a ele uma carta na qual Taj informa que, desde que Seth derrotou Conrad, as coisas em Rumble Town melhoraram e todos estão vivendo em paz. A principal preocupação agora é reconstruir a cidade. Depois de terminar de ler a carta, Alma diz a Seth que, embora ele não pudesse salvar Hamelin, ele conseguiu outras coisas que, embora pequenas, mudaram o mundo para melhor. Ao ouvir isso, Seth recupera um pouco de seu ânimo. No dia seguinte, Seth tem um pesadelo em que se transforma e perde o controle. E para piorar, Melee o chama de monstro. Isso faz com que ele acorde imediatamente, perturbado. Enquanto isso, os taumaturgos começam a discutir seus planos. Durante a conversa, Torque revela que eles planejam invadir Sifandir para derrotar os Cavaleiros Mágicos. Dragunov, por outro lado, sente-se deprimido pelo que aconteceu na cidade Rumble, pois se considera responsável pelo comportamento de Conrad, que foi seu aluno no passado. Poucas horas depois, Torque se encontra com Piodon, aparentemente planejando algo juntos. Naquela mesma noite, Dragunov informa seu braço direito que ele deixará seu cargo e o deixará no comando do esquadrão, pois Torque lhe confiou a missão de viajar para Sifandir para derrotar os Cavaleiros Mágicos. Seu braço direito assegura que eles estarão aguardando seu retorno e o seguirão fielmente onde quer que ele vá. Com essas palavras em mente, Dragunov deixa seus soldados para trás e parte para Sifandir. Por outro lado, Yaga aconselha Seth a viajar para Kaislan Merlin, a capital de Sifandir, onde ele pode encontrar informações sobre o Radiant. Mas quando tudo parecia calmo, vários ovos de Nêmesis caem sobre Artemis. Doc alerta Seth que Melee está em perigo, pois um dos ovos caiu na ilha, perto de onde ela está colhendo cogumelos. Sem hesitar, Seth corre para resgatá-la. Ao chegar no lago onde está Melee, Seth confronta um inimigo voador. Preso pela criatura, Seth ativa seus poderes ocultos e consegue derrotar o inimigo. No entanto, ele se sente terrivelmente culpado por perder o controle novamente, especialmente porque Melee testemunhou tudo. Até Alma percebeu a distância. No dia seguinte, Seth toma a decisão de viajar para Sifandir sozinho, com medo de perder o controle novamente e machucar seus amigos. Antes de partir, ele deixa uma carta de despedida para Melee, explicando a situação. Com seus olhos voltados para a capital de Sifandir, Kaislan Merlin, Seth se prepara para embarcar em sua jornada solo. Após alguns dias, Seth acorda em sua casa voadora mágica, onde fica surpreso ao descobrir que os membros do Quarteto da Coragem agora trabalham para Alma. Eles começam a fazer acrobacias para se apresentar, muito semelhante àquelas de um anime conhecido por todos nós. Seth pergunta por que agora há apenas dois deles, já que apenas o chefe e o entregador Geno estavam presentes, e eles explicam que o grupo se separou enquanto fugiam de Artemis. Essa dupla estava se escondendo enquanto curava suas feridas, e assim que estavam prestes a ser atacados pelo inimigo, Alma apareceu para salvá-los, e agora eles são seus escravos. Seth conta a Alma que conheceu alguém em Rumble Town que alegou ser seu irmão. Embora ela não quisesse dar muita importância ao assunto, negando que pudesse ser verdade, ele explica que sentiu uma conexão com ele como se suas almas e memórias estivessem entrelaçadas. Apesar de Alma e Seth não se lembrarem de nada do passado, ela diz a ele que tem um mau pressentimento sobre isso. Enquanto isso, vemos Dragunov viajando para as Montanhas Nevadas, onde ele encontra Lissala. Ela o guia até o esconderijo dos Inquisidores, onde Dragunov observa uma escultura gigante do fundador da Inquisição. Torque, que também está presente,
Comenta que esta estátua é a mais antiga, e era a representação do chefe da Inquisição. Mais tarde, o General Torque diz a Dragunov que decidiu torná-lo parte dos Taumaturgos, pois ele é um guerreiro excepcional. Em seguida, ele lhe atribui sua primeira missão, cuidar do garoto com chifres e seus companheiros. Seth encontra Alma no avião para planejar uma ida a Caislean Merlin. O recém-reformado Bravery Duke lhe dá de presente uma vassoura para sua jornada, que conseguiram pela metade do preço, e ele parte em sua nova aventura. Enquanto Alma e Seth discutiam os eventos em Rumble Town, a bordo de outro dirigível, o Capitão Dart estava discutindo sua primeira missão como Taumaturgo, localizar e capturar Seth. Ao chegar no país onde fica o Caislean Merlin, ele foi acidentalmente atingido por um grande dirigível e conseguiu segurar-se em um navio de atracação que emergiu da embarcação maior. As pessoas no navio eram membros dos Barões Mercadores. Eles tinham um plano para tentar explorar os recursos naturais do país. Enquanto os membros da tripulação conversavam, Seth caiu do topo do navio e aterrissou em um dos mercadores. Quando isso aconteceu, achando que ele era um espião, os mercadores começaram a persegui-lo na floresta. Seth conseguiu escapar, mas um dos comerciantes o pegou de surpresa enquanto estava no ar. Enquanto o comerciante procurava pelo paradeiro de Seth, misteriosas criaturas das sombras emergiram de trás de uma árvore e assustaram o ancião. Acontece que essas criaturas pertenciam ao aliado de Seth, Grim. Ele tratou dos ferimentos de Seth durante a perseguição, e na manhã seguinte, Grim colocou Seth no caminho certo em direção a Caislean Merlin, permitindo que ele continuasse sua jornada em busca de informações sobre Radiant. Ao chegar no local, ele nota que os amaldiçoados e os não amaldiçoados se dão muito bem naquele lugar. Mais tarde, ele encontra Mordred e Sagamore, conhecidos como o Pesadelo Nêmesis, que são aspirantes a cavaleiros promissores e são muito populares na área. Segundos depois, para sua surpresa, ele vê de longe que Melee e Doc também estavam presentes no local. Nosso jovem chega à já mencionada cidade de Merlin e imediatamente começa a procurar informações sobre Radiant. Enquanto caminha pela cidade, ele encontra Melee e Doc e tenta falar com eles, mas Melee continua chateada porque ele os deixou sem dizer nada, então o ignora. Quando ele foi a uma central de informações administrada por uma mulher com traços faciais felinos, ela lhe disse que havia informações nos arquivos centrais do castelo. Seth procura uma maneira de entrar no castelo da cidade, mas não consegue. Enquanto caminha pela cidade, ele encontra um indivíduo estranho em frente à estátua do fundador ruivo da cidade, chamado Maier, que solta um pum para descontrair. Este indivíduo lhe diz que pode ajudá-lo a entrar no castelo. Nosso rapaz segue o barbudo, que o leva ao estábulo dos Cavaleiros Mágicos, explicando sobre eles o tempo todo. Ao chegar, ele recebe uma cela e é informado pelo Homem Barbudo que a senha é Lulu está dormindo. É lá que ele encontra um cavaleiro mago chamado Ocorro no estábulo, que pergunta a Seth sobre o paradeiro de Lulu. Percebendo que Seth é novo no estábulo, Ocorro lhe entrega um diamante que, quando pressionado, se transforma em armadura, e rapidamente parte em sua jornada. De repente, na cidade, uma criatura espectral que se assemelha a um holograma gigante aparece. Todos os cavaleiros montam animais voadores mágicos e partem para lutar contra o Nêmesis espectral, incluindo Seth, que cavalga um dragão guaxinim ao lado de Ocorro. Quando o ataque começou, Seth foi derrubado e começou a cair do céu. Quando os cavaleiros feiticeiros enfrentam um inimigo espectral e tentam lutar contra ele, eles perdem o controle da luta. Seth, ao cair no chão, encontra alguns camponeses que ficam surpresos ao ver um feiticeiro com chifres como ele. Ele rapidamente pergunta por que eles estão lá, sabendo que há um inimigo e eles não estão buscando abrigo. Eles respondem que a criatura apareceu do nada, o que chama a atenção de Seth, pois os camponeses mencionam que não viram um ovo caindo do céu. Então Ocorro aparece e abraça o jovem com entusiasmo. Retomando a seriedade da situação, eles observam enquanto o inimigo ataca à distância. Antes de voltar para a batalha, Seth ouve atentamente enquanto os camponeses lamentam a destruição de sua colheita, mencionando que é uma maldição de Delahan. Ocorro e Seth entram na cena e começam a lutar contra a besta, mas nosso protagonista percebe que ela está destruindo os campos. Ocorro insiste que a missão deles é somente destruir o inimigo. Seth argumenta que se eles não protegerem os campos, as pessoas morrerão de fome. Então, eles decidem usar Crowman e gerar um escudo protetor. Finalmente, os dois jovens conseguem assustar o inimigo espectral. Após a batalha, aparece a Rainha Boudica, que é a líder dos Cavaleiros Mágicos e a Rainha de Cailin Merlin. Ela parabeniza Ocorro, pois foi ela quem derrotou o inimigo espectral. Alguns minutos depois, Seth avista Grim, que estava observando tudo disfarçado de espantalho. Parece que Grim quer proteger Seth por algum motivo que ainda desconhecemos. Mais tarde, Grim pede a Seth para entrar na biblioteca do castelo e recuperar uma pedra mágica. Nosso rapaz concorda em fazer esse favor a ele. Seth vai visitar Doc e Melee em uma pousada. Quando ele chegou lá, Doc estava relutante em deixar Seth entrar no quarto, mas então Melee abriu a porta e eles começaram a discutir o que havia acontecido entre eles. Ela sentia que não era importante para ele, apesar de todas as aventuras que tiveram juntos, e ele explicou que fazia isso porque não queria colocá-los em perigo. A jovem sente que Seth não confia nela.
Seth tenta explicar que saiu sem avisar porque não queria que ela se machucasse se ele perdesse o controle de seus poderes. Mesmo assim, Melee fecha a porta para ele. Enquanto Seth estava sentado do lado de fora na chuva, Doc saiu e falou com ele, perguntando se ele tinha um lugar para ficar, e então eles se despediram. Após falar com o Doc, Seth foi até o estábulo do cavaleiro e encontrou Ocorro treinando junto com o Dracun. Ele percebeu que ela estava usando caveiras estranhas nos joelhos e as atirava em alvos no corpo do Dracun. Quando ela terminou, percebeu que Seth estava observando, e os dois começaram a conversar. Ela o apresentou a Lulu, que cuida do dragão dela e também a ajuda no treinamento, mas devido a uma maldição, passa o dia inteiro dormindo. Mais tarde, ela propôs que se Seth concordasse em ser parceiro de treinamento de Ocorro, para que ela pudesse se tornar uma cavaleira feiticeira, ela ajudaria Seth a encontrar o que ele precisava nos arquivos do castelo. Ambos concordaram e se comprometeram a se esforçar para treinar duro. Durante a noite, Seth pareceu ter um sonho onde um tipo de símbolo foi revelado desenhado na parede. Depois ele se comunicou com Alma, que o lembrou dos motivos pelos quais viajou para aquele lugar para que ele não perdesse de vista a ideia central. Após isso, ele mencionou seus sonhos que pareciam algum tipo de memórias. Logo, sua conversa foi interrompida quando ouviu alguém vindo para o estábulo. Ele observa enquanto Mordred beija a bochecha de Ocorro. Depois disso, ela parece diferente, com olhos incomuns. Mais tarde, Seth consegue entrar no castelo de Kael Merlin. Enquanto vagueia, ele encontra uma passagem secreta. Seguindo o caminho misterioso, Seth chega a uma caverna estranha onde encontra uma figura encapuzada chamada Diabal. Esse indivíduo prende nosso jovem herói em uma caixa mágica. Pouco depois, Seth descobre que a caixa mágica serve para criar hologramas gigantes. Em termos simples, a pequena caixa cria um inimigo espectral, e neste momento todos à distância podem observar suas figuras gigantes. Para piorar as coisas, dentro da caixa mágica aparece um inimigo semelhante a uma serpente, e as coisas ficam ainda mais feias quando a serpente ataca nosso protagonista por trás. Este holograma gigante alerta Kubo e Ocorro, que se preparam para ir ao campo de batalha. Enquanto isso, Seth se esforça para não ser derrubado, enquanto também percebe que o espectro para de atacá-lo. Ao longe, Grimm observa que nosso protagonista está em apuros e pensa em uma maneira de salvar Seth desta situação. Os Cavaleiros Magos chegam à cena, e ao ver de longe que há dois espectros que devem lutar, decidem cercá-los com Sete para evitar sua fuga. Antes que o ataque comece, Ocorro e Melee aparecem para interromper tudo e pedem que não ataquem. No entanto, Branguar parece descontente com eles por ultrapassarem sua autoridade. Seth tenta provocar o espectro e ele reage atacando sob o olhar atento de todos. De alguma forma, Seth consegue escapar da caixa mágica pouco antes de sentir que estava prestes a morrer naquele momento. Enquanto isso, na floresta, Grimm é perseguido por Dragunov e Lislot, que o atacam incansavelmente. Bem quando ele está prestes a ser pego por esses ataques, ele desaparece como por mágica. Seth acorda depois de ficar inconsciente no chão, e não apenas isso, mas também desperta seu poder oculto. Para seu azar, Diabal vê Seth perdendo o controle. Após se transformar, Seth confronta o cara estranho que se defende invocando espectros mágicos que tentam se unir para impedir nosso protagonista de acabar com Diabal. A batalha entre Seth e os fantasmas termina quando o cara estranho da caverna usa seus poderes e manda o menino embora daquele lugar. Fora da caverna está Maer, que observa o evento com as mãos atrás das costas, mas aparece no momento certo para pegar Seth e decide levá-lo para curar as feridas do menino. Os espíritos saíram para ver o que aconteceu com Seth e eles se perguntam se ele realmente escapou após aquele grande ataque que recebeu. À distância, eles veem Maer deitado brincando com algumas flores, e Diabal aparece perguntando a ele se encontraram o garoto. Ele exige que o encontrem e o matem por qualquer meio necessário, para que ele não descubra o esconderijo de seu mestre. E eles perguntam a ele quem era aquele garoto, e Diabal responde que ele estava relacionado com quem lhe deu as cicatrizes no corpo. Assim que Maer vê que está tudo claro e fora de perigo, ele informa Seth que em breve o visitará enquanto ele está escondido dentro do coração da árvore. Melee avisa Doc que Seth está em apuros, e enquanto caminham pela floresta, eles encontram Ocorro que apareceu no lugar após ouvir uma forte explosão. E logo, Melee parece sentir vestígios pertencentes à magia de sua amiga. Então ela usa sua magia chamada Vestige em Venir, e eles começam a seguir uma luz que os leva para fora do castelo. Logo ao chegar na floresta, Ocorro avisa que o lugar é protegido por uma magia antiga que pode fazer com que eles se percam e nunca encontrem o caminho de volta. Melee decide ir sozinha, apesar dos avisos, mas pouco antes de entrar, Ocorro e Doc se juntam à missão. Ao chegar ao local, eles ficam surpresos ao ver um gigante andando por perto. Enquanto se esconde do gigante, Maer aparece atrás deles carregando Seth, para que sua esposa possa curar as feridas do jovem. Assim que chegam com Jill para curar as feridas do nosso protagonista, as crianças sentem terror com algumas piadas que ela faz, mas ela rapidamente começa a trabalhar. Jill e Maer entram na dimensão espiritual de Seth chamada Scythe para tentar curá-lo, mas para isso, ele deve primeiro aprender a controlar sua alma e não perder o controle novamente. Depois disso, com a ajuda de Ocorro, Baka e Melee conseguem entrar na dimensão espiritual de Seth. Eles também tentam convencê-lo a fazer um esforço para controlar sua alma.
Depois disso, o trio de aventureiros e os amigos de Seth acordam, e Mélie lhes diz que seu amigo está bem e pronto para deixar Cith. Embora primeiro ele vá ficar na floresta para treinar por um tempo com Maer. Dentro do palácio flutuante, a rainha de Saitandri convoca os amigos de Seth e também Branguiar. Ela parece dar-lhes um aviso severo, dizendo que confia em seus cavaleiros, mas na última batalha deles contra os espectros, as pessoas começaram a duvidar do poder do cavaleiro, o que poderia levar os barões comerciantes a tentar tomar as terras. Mais tarde, o desafio foi especificamente direcionado a Ocorro e Melee por quebrarem o Disoniano agindo por conta própria. Sem hesitação, Mordred interrompe e diz à rainha que Ocorro tomou a decisão certa, caso contrário, todos teriam morrido nas mãos dos dois espectros. Ao ouvir isso, a rainha então assume que Branguar tomou a decisão errada. Ela decide que a partir de agora, o Gulismo cuidará dos aprendizes. Depois, quando a rainha leva a Ocorro e diz a ela que tem seu apoio, pois suas decisões são dignas de uma dama cavaleira. Após Seth decidir ficar na Floresta Mágica para treinar com Maer, durante sua estadia na Floresta Mágica, ele adormece em uma bolha de seiva. Quando ele acorda, dizem-lhe que se passaram 3 anos. Mira explica a Seth que o tempo na Floresta Mágica é diferente. Enquanto 3 anos se passaram lá, no mundo real, apenas alguns dias, no máximo, terão se passado. Sabendo disso, Seth se sente mais calmo e pode se concentrar em seu objetivo principal, dominar o poder sombrio dentro dele. Durante o treino, Seth descobre que dentro da dimensão, Sith, está preso uma criatura sombria que o caça toda vez que Seth ativa seu poder oculto. Miri diz a Seth que Peyton é muito cruel por colocar tal criatura dentro de seu corpo. Seth treina para controlar o carregador sombrio livre dentro dele. Depois que ele falhou novamente, Mir e Jill deram a ele uma pulseira feita de madeira mágica e cabelo da Maer. Mir explicou a Seth que quando ele perder o controle, ele pode usar aquela pulseira para se ancorar ao mundo e ter melhor controle de si mesmo. Enquanto isso, os Cavaleiros Magos são alertados sobre um inimigo à espreita nos arredores da cidade e mobilizados para interceptá-lo. Ao chegar ao local, eles encontram uma centopeia que estava atacando uma fazenda no campo, e Gelis rapidamente a derrota cortando-a ao meio. Melee e Ocorro ajudam na limpeza, conversando, quando de repente, um inimigo muito maior é avistado não muito longe do primeiro. O cavaleiro se move rapidamente para derrotá-lo. Enquanto Melee e Ocorro voam para ajudar, Ocorro percebe que o inimigo derrotado era na verdade um grupo de ecos inimigos que agora se separaram e começaram a atacar os fazendeiros. Eles decidem lutar para defendê-los. Em uma reviravolta inesperada, parece que os Cavaleiros Magos deixam de seguir as ordens de Branguar para obedecerem aos comandos de Ocorro, derrotando todos os ecos usando o Dizone. Para a surpresa de todos, os cavaleiros ao verem os ecos do inimigo derrotados, assumem que não se lembram do que aconteceu. Logo depois, um bando de Nêmesis aparece. Exausta, Ocorro desmaia de cansaço, sendo observada de longe por 2 figuras misteriosas que assumem que o plano se desenrolou como esperavam. Após o ataque do inimigo, os Barões Mercadores apareceram no reino para dar ouro aos camponeses afetados pelo assalto. Enquanto isso, Ocorro e Melee estão se recuperando de seus ferimentos após a batalha, e logo Mordred chega com um buquê de flores, dizendo que aguarda seu retorno ao lado dos cavaleiros. Ele explica que falou com os oficiais de alta patente para evitar sua expulsão, pois expressa a necessidade dela ao seu lado, citando-a como uma oficial valiosa. Seth continua com seu treinamento, mas infelizmente ele falha novamente. Então Maer decide que é hora de darem uma pausa por hoje. E enquanto conversavam, nosso protagonista descobre que Maer é uma fada peluda de 853 anos, a última de sua espécie. No entanto, a Rainha da Floresta está grávida dele, e em poucos anos haverá mais fadas. É por isso que Mir não pode deixar a floresta, pois ele deve proteger a nova ninhada que está chegando. Em uma última tentativa, Seth se concentra para finalmente controlar sua força e evitar que ela o consuma. Miri pede ao garoto que tente sentir sua conexão com o mundo, e à medida que seu corpo é consumido por uma mancha escura, ele teme se transformar em um monstro e destruir tudo em seu caminho. Com a ajuda da pulseira dada a ele por Mir e Jill, ele consegue pensar em todos os seres que ama na Terra, aqueles que ele não gostaria de perder se perder o controle de seu poder novamente. Finalmente, Miri informa a ele que Seth conseguiu prender o intruso na peneira e não está mais em perigo. Além disso, agora ele começa a usar sua magia para criar em vez de destruir, como antes. Chegou o momento de Seth deixar a floresta para continuar sua busca pelo Radiante, e Miri lhe diz que o garoto é a esperança para as fadas e que o mundo onde elas antes prosperaram renascerá. O grande evento do festival está prestes a começar, com muitos entretendo as crianças da cidade. Melee garante que o cachorro está pronto para um passeio durante a abertura. O alter ego secreto de Melee faz sua aparição mais uma vez, deixando todos os presentes ilesos. Após ambos terminarem o treinamento, Mordred convoca Ocorro temporariamente, enquanto isso, os outros começam a notar algo estranho enquanto se afastam. Melee presta atenção ao seu entorno, sentindo que algo a observa há muito tempo. Ela se esconde atrás da palha, então segue esses personagens estranhos a uma distância segura. Logo é interrompida por Gelis.
Enquanto ele fala com ela, ela finge ouvir, embora saiba que já perdeu de vista aquelas figuras misteriosas. Melee promete a Bobley que, se ele conseguir rastreá-las, ela lhe dará uma recompensa. Enquanto isso, fora do palácio, uma figura é descoberta agachada e alguém tenta atacá-la por trás. Bobley rapidamente arremessa o corpo do Doc para um contra-ataque instantâneo. Quando tudo parece estar perdido, Melee chega a tempo e consegue cercar o capitão dos Cavaleiros Magos com sua magia. Branguara explica que Melee interpretou mal a situação porque é na verdade um adversário espectral que ataca Melee relutantemente. No entanto, ela é parada por Seth. O intruso escapa para a floresta usando sua vassoura. Os outros fazem o mesmo. Mais tarde, dois agricultores ficam apavorados com a aparição de figuras espectrais. Usando seus poderes, Seth consegue interceptar o inimigo a tempo, que facilmente sai do corpo de Ocorro. Ela não está ciente do motivo de estar lá. Branguara afirma que está observando Ocorro há muito tempo. Embora ela acredite nele sobre o que aconteceu, ela não se lembra de fazer nada enquanto estava sendo manipulada. A jovem mostra-lhes uma marca e explica que quem pressionar essa área pode ordená-la a fazer qualquer coisa. Depois de realizar um teste, Branguar percebe que ela está falando sério. Mais tarde, eles são encontrados voando. Ocorro diz aos nossos heróis que ela deve ver Mordred se ela suspeitar dele. Seth a aconselha que se alguém tentar manipulá-la, ela deve atacar. Ele também lhe dá algumas palavras de motivação. Ocorro decide visitar Mordred porque quer falar sobre a maldição, e ele a recebe com surpresa. Então ele confessa, dizendo que a manipulou para que os superiores não a prejudicassem, já que parece que tanto a rainha quanto seus servos estão envolvidos em tudo relacionado ao inimigo Nemesis espectral. Ocorro agora está triste ao perceber que sua melhor amiga a traiu. No dia seguinte, começa a cerimônia para homenagear os Cavaleiros Magos e o foco do evento é Ocorro. Enquanto está na cerimônia e sem que ninguém suspeite, Ocorro explica que não quer o título de Cavaleiro Mágico. Depois de deixar isso claro, ela decide acusar a Rainha Boudica de ser responsável pelo surgimento do inimigo espectral. Ela conta que a rainha usou os poderes dessas criaturas para proteger seus domínios e manter sua população controlada. Quando tudo estava prestes a ser revelado, um cavaleiro mago entra de repente na sala para informar a rainha sobre notícias urgentes. A Inquisição e os barões mercantes estão prestes a invadir a cidade. O inimigo está cheio de determinação para a batalha que se aproxima. Ao saber disso, a Rainha Boudica imediatamente ordena que seus cavaleiros lancem um contra-ataque contra o inimigo. Enquanto isso, Seth atribui a Doc a tarefa de reunir informações vitais. Mais tarde, vemos Doc encontrando um livro contendo dados sobre Radia, e ele percebe que a página importante que procurava foi arrancada. Seth, por outro lado, encontra novamente o estranho indivíduo, aquele que ele viu na caverna anteriormente. Este indivíduo se chama Diabal, que também tem chifres como o nosso protagonista. Diabal conta ao nosso protagonista que há vários anos, quando ele era órfão, ele conheceu Paulden. Ele explica que Paulden fez experimentos nele e depois o descartou como se não fosse nada. Diabal confessa que está escondido na cidade de Merlin, para que Paulden não o encontre. Ele também revela que os feiticeiros com chifres são caçados pela Inquisição, porque aparentemente têm o poder de salvar o mundo com suas habilidades. Enquanto isso, fora da caverna, a batalha está no auge, e a rainha se obriga a usar as pedras mágicas para aproveitar a força dos antigos reis. É preciso esclarecer que a Inquisição e os mercadores já tinham conhecimento prévio sobre a cidade de Merlin. Por isso, estavam preparados para conter qualquer ataque inesperado da rainha e seus aliados, já que Mordred é um traidor e forneceu essa informação ao inimigo. De repente, os inquisidores testaram um artefato estranho que elimina completamente toda a magia dos magos. Infelizmente, a floresta mágica onde Mair reside também está em perigo de desaparecer, pois a fonte de sua existência é a magia. Por outro lado, Ocorro informa ao nosso protagonista que uma batalha feroz está se desenrolando lá fora, e eles precisam urgentemente da ajuda do nosso herói. Antes de terminar a conversa, Seth pede a Diabal para se juntar à sua equipe para deter os vilões, mas o jovem recusa pois está muito assustado. No entanto, ele dá a Seth uma pedra esculpida e diz-lhe que quando chegar ao campo de batalha, ele a ativará. Em outras palavras, ele usará o inimigo espectral de longe. É agora que nosso protagonista emerge à superfície e ele descobre que Dragunov e sua companhia sequestraram seu amigo. A rainha começa a planejar uma estratégia para destruir o artefato que tira o poder de todos, pois sem ele, eles não podem vencer a guerra. Apesar de não terem magia, alguns conseguem realizar ataques fantásticos que causam grande dano ao inimigo. Mais tarde, vemos Ocorro mantida prisioneira a bordo de uma das aeronaves. Diante dela está o traidor que um dia se chamou de amigo dela. Aproveitando a oportunidade, a rainha avança a toda velocidade em direção ao artefato anti-magia, destruindo vários inimigos pelo caminho. Apesar de seus esforços, ela é impedida pelos poderes do inimigo. Por várias razões, a estratégia muda quando Dragunov e Seth acabam formando uma aliança para acabar com a guerra de uma vez por todas, pois é um interesse comum entre eles. Agora vemos esse vilão revelando sua arma secreta, que é uma enorme nave voadora blindada chamada Urano. Este navio tem a capacidade de destruir uma cidade inteira. Mais tarde, com a ajuda de Dragunov, nosso herói consegue se aproximar de onde o inimigo está. Isso acontece porque Dragunov não é a favor dos métodos usados pela Inquisição para alcançar seus objetivos.
e é por isso que ele decide deixar sua posição na organização. Felizmente, sua antiga tripulação decide segui-lo fielmente. O Corvo continua capturada pelo traidor Mordred, e ele aproveita para mencionar isso. Todo esse tempo ele foi um infiltrado, acrescentando que ele podia fazer tudo isso porque sua maldição o impede de ter emoções em relação aos outros, ou seja, ele não se importa em trair seus próprios amigos. Ele revela que é um dos filhos de um dos barões mercadores, que o enviou quando criança para Merle para ser um informante. Apesar dessa diversidade, o Corvo consegue derrotar Mordred usando seu feitiço de Eshomi. Enquanto isso, Seth se encontra cara a cara com Suntory. Assim, a batalha começa, mas antes de qualquer coisa, algo completamente inesperado acontece. Um indivíduo em uma armadura poderosa que também permite voar chega. Quem está embaixo da armadura? Nada menos que Doctor. Quando o jovem assistente estava espiando na biblioteca, ele deu de cara com as Pedras do Tempo. Foi então que Doc entrou em contato com as pedras e automaticamente adquiriu esta armadura poderosa. Sem mais delongas, nosso pequeno herói enfrenta Suntory. No entanto, logo, ele não tem escolha a não ser abandonar a luta enquanto decide ajudar a rainha de Melee. Agora a luta entre Seth e o vilão idoso continua, e desta vez eles estão no mesmo nível de força e poder, embora Suntory ainda tenha a vantagem. Então, quando Seth decide ativar os poderes concedidos a ele pelas Pedras Diabal, invocando assim um inimigo espectral com a aparência de Diabal. Apesar de todos os esforços, o velho consegue derrotar brevemente nossos heróis. Depois de ter feito tudo o que foi mencionado, Mordred se arrepende em lágrimas, e Corvo também se sente triste, mas mesmo assim, ela se retira sem ajudá-lo. Por outro lado, graças à sua armadura especial, Doc consegue levar a rainha para longe do perigo. Os problemas não terminam aí. Nessa altura, o coronel havia ordenado um aumento no poder da máquina de drenagem mágica. Como consequência, a rainha da Floresta Mágica morre. Percebendo isso, Mai fica furioso, pois basicamente eliminaram sua esposa e filhos. Isso o leva a se transformar em um ser grande e muito forte, com a intenção de destruir todos os humanos do mundo. Desse modo, ele consegue explodir várias embarcações da Inquisição. Enquanto isso, Seth, ao saber da morte da rainha, perde o controle, destruindo rapidamente os navios do inimigo. Em outra cena, podemos ver Paulden e Diabal se encontrarem novamente. Aparentemente, Paulden conseguiu encontrá-lo porque ativou seu Nêmesis espectral, revelando sua localização. Enquanto conversam, Mair está causando estragos por toda parte e ninguém consegue detê-lo. Por outro lado, quando Seth está fora de controle, uma mulher dos Inquisidores chamada Sulmina o captura e tenta absorver o mal do seu corpo. Mais tarde, a rainha Boudica fica triste porque não conseguiu fazer nada para impedir a destruição da Floresta Mágica. Para trazê-la de volta à realidade, o Corvo lhe dá um tapa. Graças a isso, ela recobra a consciência e consegue destruir o artefato que drena a magia. Embora Sulmina tente absorver toda a sua escuridão, ela não consegue terminar de fazê-lo, pois eles conseguem resgatá-lo. O surpreendente é que após entrar em contato com o corpo do jovem, a mulher se torna viciada em sua escuridão. Na verdade, quando ele é resgatado e levado para longe dela, ela fica deprimida e promete se livrar de toda a sua escuridão da próxima vez. Por outro lado, tanto os Inquisidores quanto os Mercadores fogem do campo de batalha aterrorizados pela fúria desencadeada de Mai. Finalmente, nossa protagonista recupera a consciência ao ouvir a voz de Melee. Agora que ele está calmo novamente, Seth tenta acalmar Mair também para trazê-lo de volta à normalidade. Ele consegue ao perceber que seus filhos ainda estão vivos, já que a Rainha da Floresta se sacrificou para salvar sua prole. Assim, Mair recupera a razão e felizmente decide perdoar todos os humanos, pois é o que sua esposa gostaria. A responsável por cuidar dos bebês antes de nascerem é a Rainha Boudica. Quando a batalha chega ao fim, Corvo torna-se a herdeira do trono do reino, mas ela terá que esperar a atual rainha decidir abdicar. Ele decide deixar a cidade para viajar com Seth e retornará quando chegar a hora da coroação dela. Antes de partir, Branguarda adote uma das pedras mágicas, aquela que lhe permite usar sua armadura poderosa sempre que precisar. Melee, Corvo, Doc e Seth se despedem da rainha e da cidade, continuando sua jornada para encontrar o Radiante. Então, poderia ser o fim? Isso é tudo para o vídeo de hoje. Inscreva-se e comente se você quer uma continuação e confira o próximo anime na tela.